A graça e paz. É muito bom estar aqui, muito bom estar revendo pessoas que oram e intercedem por nós. E no domingo passado eu vim pela manhã, né? A gente veio aqui de manhã e eu já tinha uma palavra no meu coração para trazer quando meu sogro me chamou, e já era uma palavra até mesmo já assim preparada, já estudada, já pronta. E eu até pensei, eu falei, poxa, é melhor eu ver outra mensagem para trazer e ver o que Deus quer falar com a IBAB. Eu sempre, quando eu vou pregar, eu sempre pergunto, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo primeiro? Porque primeiro a palavra vem para nós. E depois eu sempre falo, Senhor, o que o Senhor quer falar com o teu povo que está lá? Aquilo que o Senhor já está trabalhando no coração do teu povo ali naquele lugar. E quando eu vim, eu já estava pronta até para mudar. Eu falei, não, acho que não é essa mensagem, não. Acho que é outra que eu tenho que trazer. Mas no domingo de manhã eu vim aqui. E a irmã Ruth, que trouxe a mensagem de manhã para quem estava aqui. Quem estava aqui domingo de manhã? Domingo passado. Então, quase que a igreja toda. E a irmã Ruth trouxe a mensagem falando a respeito do chamado, a respeito de vivermos o propósito do Senhor, o chamado do Senhor. E na hora, irmãos, eu estava, antes do culto começar, eu estava sentada ali e orando ao Senhor. Senhor, confirma a tua palavra, aquilo que vai ser a continuação no domingo que vem, aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações. E a palavra que eu já tinha toda pronta é: o amor a Deus, a chave para ativar o seu chamado. E parecia até que a gente tinha sentado juntas para preparar a mensagem, estudamos juntas. Mas não aconteceu isso, mas algo, ou melhor, alguém que está na vida dela e a orientou para aquela mensagem, me orientou, que é o Espírito Santo. Então, assim como ele estava lá com ela, ele estava também comigo, nos orientando aquilo que ele quer falar com a IBAB. Aquilo que ele quer falar conosco, cada um de nós. Então, essa mensagem não é para o fulano que não veio hoje. O ciclano, se ciclano tivesse... Gente, eu já fiz isso. Aqui não, né? Aqui ninguém faz isso não, mas eu já fiz muito disso. Essa mensagem, se fulano tivesse aqui, essa mensagem é todinha para ele. E o Senhor já falou para mim que o fulano sou eu. Que o fulano sou eu quando estou lá dentro da igreja, ouvindo e recebendo a palavra. Então, essa palavra é para cada um de nós que estamos aqui. Então, para não me alongar, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 22. E eu vou estar lendo aqui o versículo 37 ao versículo 39. 3 versículos que vamos estar usando como base aqui nessa mensagem. E depois o pessoal da mídia fica aí ligado, porque eu gosto de correr pela Bíblia, gosto de abrir os versículos, porque para pregar, irmãos, ou é ler na Bíblia toda, ou não é. Porque se eu for chegar aqui falando minhas palavras, vai adiantar de nada. Então eu corro mesmo pela Bíblia inteira, para termos base na palavra do Senhor, daquilo que Deus quer falar e nos revelar. Amém? E vamos ler esses 3 versículos. Eu vou estar acompanhando aqui para a gente ler todo mundo na mesma versão, amém? Vamos lá. Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Aleluia. Você deixa para mim lá no 37? A palavra no versículo 37 que mais se repete ali em cada uma dessas características é todo o coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Ou seja, essa palavra todo não é metade. O que é tudo? Tudo é tudo. É simples assim. Tudo é tudo. Não tem como a gente amar ao Senhor nosso Deus com metade de nós. Não tem como.
a gente servir ao Senhor com metade do nosso coração, com metade da nossa alma e com metade do nosso entendimento. Não tem como, não combina. E quem tentou fazer isso na Bíblia e que está revelado aqui em Marcos 10, não precisa abrir agora não, mas Marcos 10 conta a história do jovem rico. O que o jovem rico fez? O jovem rico chega diante do Senhor Jesus e fala: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus, isso no versículo 18 de Marcos 10, Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse, ou seja, o jovem rico responde a Jesus: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. O que esse homem estava querendo dizer para Jesus? Tá ganho. Eu já faço tudo isso aí que o Senhor falou. Eu já tenho essa intensidade aí em tudo que o Senhor falou, todas essas regras, as leis, os mandamentos, isso tudo aí eu já faço. Mas Jesus, olhando para ele, isso aqui eu acho que é muito forte e muito interessante da gente frisar, diz assim: o amou e lhe disse, ou seja, com todo amor, porque Jesus é inteiro, Jesus não é metade. Mesmo para aqueles que se apresentam diante de Jesus pela metade, Jesus é inteiro. Ele chega e o ama e lhe diz: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Mas o jovem, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O que eu quero trazer, né, com esse texto do jovem rico? O seu coração estava dividido. A palavra do Senhor, ela nos assegura que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Ou seja, aquilo que é mais precioso para nós, o nosso coração está ali naquele lugar. Aquilo que é mais importante na nossa vida, o nosso coração está inteiro ali. Ou seja, o jovem rico estava com todo o seu coração nos seus bens, nas suas riquezas. Ou seja, ele não estava inteiro para Jesus. Ele poderia estar até uma parte. A sua alma poderia até estar tentando se ligar a Jesus, porque ele queria estar lá, ele estava se esforçando. Ele se esforçava, irmãos, para fazer tudo isso aqui, como ele diz, não adulterar, não matar, não furtar, não dizer falso testemunho, honrar o pai e mãe, isso é um esforço. Então ele se esforçava para aquilo. Mas para quê? Para receber algo em troca. Não era por quem Jesus era, não era porque Jesus era o seu tudo, mas era por aquilo que Jesus poderia dar para ele. E o que ele fala? Ele não fala: Senhor Jesus, o que eu posso fazer para estar contigo, para ter a tua presença na minha vida, na minha casa? Não, ele chega e fala: o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu quero herdar alguma coisa, eu quero uma coisa boa, eu quero ter vida eterna, vida longa aqui, e viver na glória, eu quero as ruas de ouro, eu quero tudo aquilo. Ou seja, ele não estava interessado em quem era Jesus e na presença de Jesus. Ele estava interessado naquilo que ele ia ganhar, naquilo que ele ia ter. Qual era o bem material, o que ele ia receber em troca. E não é isso que o Senhor quer de nós. E o Senhor, ele fala para amarmos a ele com essa intensidade de todo o coração, toda a alma, todo o nosso entendimento, porque ele faz exatamente isso por nós. Tudo aquilo que o Senhor quer de nós, ele já fez antes. Ele fala: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Então, antes de você falar: eu aceitei a Jesus. Não. Jesus me aceitou. Jesus te aceitou. Então, quando ele fala para a gente: ame de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, é porque ele já fez isso antes por nós. É porque ele já está fazendo por nós. E algo que é maravilhoso, né?
Eu acho legal falar sobre a linguagem do amor, principalmente aqui casados, namorados, noivos. É muito bom, né, a gente ser amado, gente. Eu posso dizer isso, é muito bom, é maravilhoso a gente se sentir amado. E amar também é muito bom. E eu agradeço a Deus pela vida do meu esposo. Não precisa olhar muito para ele, não, gente. Pode deixar que só eu olho. Mas eu agradeço a Deus pela vida do meu esposo, por eu me sentir assim amada, sentir o amor dele por mim. E é algo que nos faz bem, é algo que nos alegra. E é algo que nos deixa até mais bonita. Porque a Bíblia fala isso em Provérbios. O coração alegre aformoseia o rosto. Por isso que estou aqui, irmãos. Bela, linda, maravilhosa. Porque sou alegre, sou feliz. Por sentir que Ele me ama. E não é bom isso, gente? A gente sentiu o cuidado de alguém. Até mesmo alguém da igreja chegou, lembrou da gente, trouxe alguma coisa, um presente para a gente. Às vezes a gente está num dia tão triste, mas alguém chega para a gente, fala um elogio, a gente já logo... renova as forças, a gente já fica bem, a gente já volta para casa feliz, a gente já volta falando, ai, valeu a pena eu sair de casa hoje. Olha, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. E isso é bom, isso nos traz alegria. E quando a gente ama alguém, a gente quer agradar, a gente quer fazer algo que a pessoa gosta. Em dia de aniversário, a gente quer perguntar o que a pessoa quer. A gente pensa, eu acho que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, vai ficar legal, ele vai gostar. A gente gosta de agradar, porque a gente sente que aquilo vai alegrar a pessoa que nós amamos. E o Senhor, Ele nos revela a linguagem de amor dEle. Vamos abrir em João 14, versículo 21. Eu acho isso muito, muito legal, né? Eu aprendi muito com Jesus, com o nosso Deus, para eu me casar. Já fica a dica aqui para as mulheres. Porque nós mulheres, eu não sei em que fábrica que em que aula a gente aprende, um cursinho que a gente faz aí, que a gente acha que o homem tem que saber o que a gente gosta. Ele tem que saber. Ele tem que saber quando a gente está chateado, o motivo, ele tem que saber. Às vezes a gente se chateou lá no trabalho, chega em casa, mas tá vendo isso? Nem sabe por que eu estou chateada. Ele já tem que estar sabendo. Já tem que descobrir o que me estressou hoje. Irmãs, não é assim, não pode ser assim. Às vezes a gente quer que o homem já saiba aquilo que a gente quer ganhar de presente. E quando ele não dá, o que a gente faz? Fica emburrada, fica de bico, fica chateada, irritada, e falando, você nem fez isso, mas ele não fez o quê? Meu Deus, o que eu não fiz? Você pediu? Tem que pedir? Quem aqui nunca falou isso, gente? Ué, tem que pedir? Tem que falar? Mas tem. Eu aprendi isso com Jesus, porque eu também achava que não precisava falar. Mateus que se vire aí e descubra o que eu quero, e descubra a minha linguagem de amor. Mas não. O nosso Senhor Jesus, Ele deixa para a gente esse sinal de que nós precisamos nos comunicar com quem nós amamos. Como eu descobri isso? Em João 14, versículo 21. Olha como Jesus fala com os seus discípulos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Tem uma outra tradução que eu gosto que fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ou seja, Jesus está dando de bandeja. Essa é a minha linguagem de amor. É isso que eu quero que você faça. Ele revela aos seus discípulos. Ele não fica falando, eles que se virem para saber o que eu gosto. Não. Ele entrega aos seus discípulos, olha, essa é a minha linguagem de amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ele revela para nós aquilo que agrada ao coração dele. E o que são os seus mandamentos? Os mandamentos do Senhor, como a gente viu aqui na passagem do jovem rico, não necessariamente são os 10 mandamentos. Por que eu falo isso? O mandamento a ordem de vende tudo que tens e dê aos pobres, é para todo mundo? Não, foi para aquele jovem rico, porque o seu coração estava preso àquele valor que ele tinha.
Às vezes o mandamento do Senhor para a sua vida, para a minha vida, vai ser outra situação, algo que Ele vai falar no particular, vai falar comigo, vai falar com você, ou o chamado que Ele tem para nós. A gente vê vários homens de Deus recebendo mandamentos, recebendo ordenanças do Senhor. Por exemplo, Abraão, ele recebe uma ordem falando: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele levantou e foi. Isso é para mim? Para você? Agora a gente lê aqui: sai da tua terra, vamos todo mundo sair. Eu saí mesmo, fui lá para Recife. Mas não é para todo mundo. Isso foi para a minha vida, para a vida do meu esposo. Aquilo que o Senhor nos direcionou para a gente fazer. Aquilo que foi um mandamento, um chamado, um direcionamento do Senhor para a nossa vida. E quando a gente não segue esse direcionamento do Senhor, nós vamos ter problema. Nós vamos sair igual esse jovem rico, frustrado. Ele saiu frustrado, triste, porque ele não conseguia fazer aquilo que Jesus estava mandando a ele fazer. Porque o seu coração não estava querendo agradar o mestre, mas ser agradado pelo mestre. E aí, o que acontece voltando à história de Abraão? Abraão, ele recebeu um mandamento do Senhor: vai, saia da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão levantou, sim, saiu da sua terra. Mas da parentela, ele saiu totalmente? Não. Quem ele levou com ele? Ló, seu sobrinho. Deus mandou ele levar alguém? Não. Era seu núcleo, a sua família, a sua casa, para ele sair da parentela. E o que Abraão fez? Vou obedecer pela metade. Gente, quem aqui já tentou obedecer pela metade? Já vou levantando minha mão, já tentei, gente. Deus falar uma coisa, eu não vou fazer isso, mas isso também. Vamos ver se Deus aceita. Ele não aceita. A ordem dele é clara. Ele traz clareza quando fala conosco. E ele traz clareza quando fala conosco. E a palavra do Senhor diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. O Senhor, ele não deu nenhuma outra instrução a Abraão, muito pelo contrário, deixou eles lá se degladiando. Porque quem conhece a história, ou se não conhece, eu vou resumir aqui. O que acontece? Abraão, a família de Abraão e a família de Ló começam a brigar, começa a ter guerra, começa a ter os bichos, gente, estavam brigando um com o outro. Porque a ordem não era essa. Às vezes a gente não está sabendo por que as coisas estão dando tão errado, por que está tudo tão atrapalhado, as coisas não estão fluindo, está tendo guerra, briga, confusão. Por quê? Porque a primeira ordem que o Senhor nos deu, a gente não está cumprindo. E a gente fica assim: Senhor, eu estou aqui fazendo. O Senhor, Abraão poderia muito bem falar: Senhor, foi para isso que o Senhor mandou eu me levantar e sair da minha terra, da minha parentela? Foi para a gente brigar aqui nesse caminho? Mas Deus ficou quietinho lá. Deixa eles se degladiarem. Até ouvir e obedecer o que eu falei, eu não dou o próximo passo. Às vezes o próximo passo a gente não está ouvindo, porque a gente não está conseguindo finalizar o primeiro. E o Senhor, ele vai passo a passo conosco. E o que ele chega e fala? O que acontece? Abraão entendeu. Acendeu a luzinha, peraí. Ló, escolhe onde você quer ir, meu filho. Vamos, cada um para o seu canto. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os seus olhos, olhe desde o lugar onde estás para o lado norte, do sul, oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E os próximos passos o Senhor vai falando com Abraão no decorrer desse texto, porque ele conseguiu finalizar o primeiro.
Aleluia. O que eu quero dizer com isso é que a obediência ao passo que o Senhor está ali instruindo vai pavimentar o caminho para o cumprimento da promessa do Senhor na sua vida. A obediência vai pavimentar o caminho para o cumprimento do chamado, do propósito que o Senhor tem para a sua vida. E isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte, porque quando a gente não ouve, não adianta, porque o Senhor vai ficar em silêncio. Ele já deu o passo. Ele não precisa mais falar, porque Ele já direcionou. O que nós precisamos fazer? Ouvir, para que Ele dê o próximo passo. Aleluia. E às vezes a gente fica se perguntando: mas como que é isso? Eu ainda não ouvi a voz do Senhor, eu ainda não sei qual é o passo dele. Carol, eu nem sei o que eu estou fazendo, não ouvi nada. Que passo é esse que eu não segui? Que passo é esse que eu ainda não estou ouvindo? Se você ainda não tem essa convicção do direcionamento do Senhor para a sua vida, o que você precisa fazer? Se mover até Ele. Porque o Senhor já está movido ao nosso favor. Lembra do que eu falei no início? Tudo aquilo que o Senhor requer de nós é porque Ele já está fazendo ao nosso favor. Ele já está fazendo a nosso respeito, fazendo por nós. Então o Senhor, Ele já está movido, Ele já está pronto para se revelar a nós. E o que nós precisamos fazer? Se mover até Ele. E como fazemos? Eu gosto de ser prática. Porque para mim precisa ser prático para eu entender, para eu absorver a mensagem. Então, como nos movemos até Deus? Não é o Senhor que vai colocar, às vezes Ele até faz isso mesmo, mas é você que vai precisar ter o desejo e se incentivar ou até mesmo se esforçar para ter o seu tempo sozinho com Deus de leitura da palavra. É você se movendo até Ele. O Senhor não me deu direcionamento, peraí, então vou me alimentar da palavra. E nós precisamos, o Senhor nos fala claramente, o passo Ele já deu. Os primeiros passos Ele já nos deu na sua palavra que diz, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E se você não está fazendo, como Ele vai falar o próximo? Não tem como. Então Ele fala, o primeiro passo é medite em sua palavra de dia e de noite. E comece, mas cara, eu não tenho vontade. É assim mesmo. Você acha que todo dia eu tô feliz, tô plena querendo ler a Bíblia? Quem me dera. Tem hora que eu falo, Senhor, já tinha que estar nesse nível. Quando eu vejo Davi falando, ó como eu amo a tua lei, ó como eu me regozijo na tua palavra, Senhor, eu preciso ser assim. Então eu vou para o meu momento com Deus e falo, Senhor, a gente não tem como não sermos sinceros diante de Deus. Então não tente, se poupe disso. Então comece a se abrir mesmo, falando, Senhor, eu não queria estar aqui. Eu não queria ler a Bíblia hoje. Mas eu estou aqui, Senhor, porque eu coloquei no meu coração que eu vou ler a tua palavra todos os dias. Irmãos, é no dia que eu menos quero que mais o Senhor fala comigo através da leitura da palavra. Porque Ele começa a nos renovar, falando, não, você não quer hoje, mas você veio, você se moveu, você veio até a mim. Então fique tranquilo, porque eu vou me manifestar a você. E tem momentos que eu falo, que eu dobro meu joelho e falo, Senhor, eu coloquei um propósito de estar aqui em adoração ao teu nome. Eu vou estar adorando ao Senhor. Esse é o meu momento contigo. E às vezes eu não quero. E o momento que eu tenho para ficar sozinha com Deus, a sós com Deus, é quando na minha rotina, nos meus afazeres do dia, é assim que meu marido sai para trabalhar. Eu me levanto com ele, a gente prepara o café, a gente senta à mesa, nós oramos juntos, nós lemos a Bíblia juntos. Isso eu falo para os casais que estão aqui, façam isso, se esforcem nisso. E é um esforço, porque a gente tem que acordar mais cedo, tanto eu quanto ele, para lermos um capítulo da palavra do Senhor juntos, para orarmos juntos. Porque somos um, e se somos um, temos que orar juntos e ler a Bíblia juntos.
E nós lemos, e assim que ele sai, irmãos, me dá uma vontade de voltar para minha cama, que é 6 horas da manhã ainda. E a cama me chama. E eu fico assim, ai Senhor, hoje não. Então hoje eu só vou dormir mais um pouquinho e depois eu levanto e a gente vai ter o nosso momento. E quando eu tô indo pro quarto, eu, Carolina, pelo amor de Deus, não faça isso. Você sabe que você não vai voltar mais aqui hoje. E eu chego ali na minha sala, porque se eu for no quarto, irmão, já aconteceu de eu falar, não, hoje eu vou fazer meu momento com Deus no quarto. Irmãos, eu até entrei lá no Santo dos Santos dormindo. Que eu apoiei, quem tá aqui, minha família, sabe. Irmãos, como eu já orei de joelho na cama. E já dormi, na verdade, né? Como eu já dormi de joelho na cama. Porque é o meu momento onde minha mente já sabe que ali é para dormir. Então eu começo, Senhor, meu Deus, aleluia. Ih, já fui. Então eu já sei que ali eu não posso orar. Não é o meu quarto que eu posso orar. Então o que eu fiz? A minha estratégia vou ficar na sala. E na sala tem um tapete. A única coisa que eu tenho lá é o tapete, o sofá. Não fico no sofá. Tem que ser, entre aspas, desconfortável o ambiente para eu não dormir, porque é a hora que eu tô com sono. Então eu tenho que usar com essas estratégias. E eu dobro meu joelho ali e começo, Senhor, Tu sabes que eu não queria estar aqui agora. Senhor, Tu sabes, mas esse é o meu momento contigo, Senhor. Faça eu ter prazer de estar aqui, nessa sala, nesse tapete, todos os dias. Ah, Senhor, eu quero chegar no nível de falar como eu amo estar aqui. E ali eu falo, Senhor, mesmo eu cansada, eu Te dou graças porque realmente eu amo estar aqui. E ali o Senhor vai me renovando, o Senhor vai me preenchendo, o Senhor vai me revelando coisas que eu nem pensava. Às vezes me dá um gatilho de um texto bíblico que eu estou tendo uma interpretação errada. E o Senhor começa a falar comigo e eu fico, gente, é isso. Era isso que estava falando. E eu não estava entendendo. E eu vou lá para a Bíblia. Mas como? Por que Deus pode falar isso? Porque eu me cobro para ler a Bíblia. Porque como Deus vai falar alguma coisa que não está dentro de mim? Como que Deus vai fazer eu lembrar de um texto que eu não estou sabendo? Então é um momento que nós precisamos. É assim que você começa a dar ouvidos às instruções e aos mandamentos do Senhor para a sua vida. Você indo, se movendo até Ele. Você determinando o tempo de ler a Bíblia. Você determinando o tempo de orar. Mas Carol, só tem esses 5 minutos. Então são 5 minutos de entrega ao Senhor. Carol, mas eu só tenho tempo de intervalo lá no meu trabalho. Então fique nesse momento com o Senhor. Mas faça, se mova, vá até Ele, porque Ele vai dar orientação para os próximos passos. Ele vai te orientar em escolhas que você tem que fazer no seu trabalho. Ele vai te orientar naquilo que você deve fazer. O Senhor, Ele se move em nosso favor. Aleluia. E em relação a isso, tem momentos que a gente precisa tomar escolhas no natural. Um dos momentos que Mateus estava ali na academia militar, ele falou, amor, eu preciso falar amanhã até tal hora, até o primeiro horário do dia, que era o horário que eles se apresentavam, que era 5h40, mais ou menos 6 horas da manhã. Eu tenho que falar se eu vou trancar ou não. Porque todo mundo aqui dentro está me orientando a trancar minha matrícula e voltar no ano seguinte, por conta do meu joelho. A igreja aqui já sabe mais ou menos, né, o que passamos em relação a ele ter que fazer a cirurgia no joelho e tudo mais. E quando ele voltou já era o último ano dele. E qual era o problema de trancar? Ele trancaria e perderia aquele ano inteiro. E teria que regressar no outro fazendo o ano anterior. Ou seja, a gente ia aumentar mais 3 anos aí nessa brincadeira de estudo. Perder o ano, voltar no ano que ele tinha perdido e fazer o último ano. E ali ele ligou para mim e falou, amor, eu preciso dar essa resposta. O que nós vamos fazer?
Irmão, tem hora que a gente não sabe o que fazer mesmo, não. E a gente fica, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu até amanhã? Eu amanhã? Eu mais amanhã? Tipo, amanhã de amanhã mesmo? Não tem nem mais tempo pra gente pensar? Aí ele, olha, tá todo mundo falando pra eu trancar, porque vai ser melhor, porque se eu não trancar e perder, eu vou ser reprovado e vou perder completamente o direito de fazer esse concurso. E eu falei com ele, amor, o único que sabe o que nós precisamos fazer é o Senhor. E Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. A gente não está sabendo agora, mas a gente vai saber. Irmãos, eu danei a orar. Comecei a orar, Senhor. O Senhor sabe, eu não sei, eu não posso chegar e falar, amor, faça isso, amor, faça aquilo, eu não sei. Quem sabe do amanhã é o Senhor. E confiamos no Senhor. Se o Senhor nos falar, tranca, vamos trancar. Se o Senhor falar, continue, vamos continuar. E às vezes você está num momento como esse, de precisar dar uma resposta no natural, de precisar de um direcionamento no natural. E muitos de nós, o que acontece? A gente quer se desesperar. Eu queria me desesperar. E na mesma hora eu falei, opa, peraí, não, Carolina. Eu estava sozinha na minha casa, ele sozinho lá. E eu falei, Senhor, Tu estás aqui comigo, eu não estou só. Eu falei, eu vou conseguir saber, Deus, o que eu falo para o meu esposo? Eu falei, amor, vamos orar. Ore daí que eu vou orar daqui agora. Vamos começar agora um momento de propósito, um jejum ao Senhor, para o Senhor nos dar essa resposta. Ele é quem sabe. O que eu vou falar para você? Eu não sei. Mas Ele sabe. E se Ele sabe, tá tudo certo. Vamos nos mover até Ele. E começamos a orar, clamar ao Senhor. E de noite ele, amor, e aí? Deus te deu a resposta? Eu falei, ainda não. Falei, mas Ele vai dar. Falei, fica tranquilo, que amanhã, esse horário, você já vai ter a resposta. Ele, então, o que eu faço? Eu, nada. A gente só vai orar. Só vai adorar o Senhor. E até um momento, eu orei e pedi. Depois o Senhor começou a sentir no meu coração um momento de só adorar e agradecer pela resposta que o Senhor já tinha a nosso favor. E ali eu comecei, amor, vamos só agradecer e adorar. Só agradecer e adorar. Só agradecer e adorar. O Senhor se move em nosso favor. O Senhor se move em nosso favor. E eu falava, Senhor, estamos aqui nos movendo diante do Senhor, nos movendo até o Senhor. E fomos dormir. Eu gosto de dizer, nos dias que eu estou mais agoniada, eu falo em paz, eu me deito. Eu recito Salmos de Davi, em paz eu me deito e logo durmo. Porque o Senhor me faz habitar em segurança. E deitei e dormi. E falei a mesma coisa para ele, vamos deitar e vamos dormir. Quando foi por volta de perto de 3 horas da manhã, era 2 e pouca, Mateus me liga. E quando ele tá lá, ele não me liga esse horário, porque tá dormindo. Então, quando acontece alguma coisa assim, é porque eu sei que aconteceu alguma coisa. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Eu, oi, amor, o que foi? Tava dormindo, tá tudo bem? Ele, amor, eu sonhei. Eu falei, você sonhou? Irmãos, depois que Mateus entrou lá pra vida militar, ele não tem mais sonho nenhum, irmão. Porque não tem tempo. O tempo de descanso é tão curto, que nem dá pra sonhar. Ele não consegue relaxar, ele já vai igual pedra. Tinha dia que eu falava, amor, tu consegue dormir agora? Ele, ó, só eu fechar o olho já fui. Já era assim, ele dormia assim. Então eu já sabia que ele não estava sonhando. Quando ele falou, amor, eu sonhei, eu falei, pode me falar porque foi de Deus. Eu falei, o que aconteceu? Ele, amor, a ordem é avançar, a ordem é marchar. O Senhor falou comigo, eu tive um sonho. E o Senhor foi falando assim, no sonho aconteceu isso. E o Senhor fez eu abrir um hino da harpa cristã, número 9. Uma pessoa falava pra gente, era um pastor conhecido nosso, chegava até ele e falava, cante o hino 9. Eu falei, hino 9? Qual é esse hino 9? E eu tenho costume na minha igreja de usar harpa cristã, só que Mateus não cresceu com harpa cristã, foi mais cantor cristão. Então quando ele falou harpa cristã, eu falei, nem você tá sabendo, né, que hino é esse? Que hino é esse? Ele abre o hino aí agora. E, irmãos, e o hino, eu vou ler aqui, porque eu tenho aqui a harpa. Aleluia. E olha só o que nos diz o hino. Sim, avançar, não recuar, sem temor, com valor,
marchai, lutai, pois Cristo vai na vanguarda, avançai. Eu falei, amor, essa é a resposta. Não vamos trancar, vamos avançar. Eu falei, você pode falar lá amanhã. Ele falou, então é essa a resposta que o Senhor tem. Eu falei, então vamos voltar a dormir. E deitamos e dormimos, irmãos. E aqui estamos nós formados, já na tropa, já formados. A gente já aí fazendo um ano. No final desse ano, né, que ele está ali à frente em Recife. Isso, irmãos, é para a glória do Senhor e para mostrar que quando nos movemos diante do Senhor e para o Senhor, Ele nos dá as respostas para as coisas naturais, para resolvermos assuntos da terra, para resolvermos se vamos ou não. Então que possamos convidar ao Senhor para estar conosco e nos movermos diante dEle, porque Ele nos dará o direcionamento nas coisas que Ele tem para nós. Aleluia! E seguindo adiante em relação ao chamado, para você ativar o seu chamado, já falamos que precisamos amar ao Senhor obedecendo aos seus mandamentos. Mas ativar o seu chamado também é saber respeitar as estações que você está. Não tem como a gente pular a estação. Não tem como a gente pular. Às vezes a gente quer. Mas o Senhor nos fala para respeitarmos as estações. Carol, mas como Jesus nos fala isso? Ah, Jesus é muito maravilhoso. Jesus, em toda a trajetória, quando a gente lê os evangelhos, ele fala em alguns momentos, não é chegada a minha hora. Em outros momentos ele fala, é chegada a minha hora. Ou seja, o próprio Jesus Cristo, ele nos mostra que ele estava respeitando as estações. Mulher, ainda não. Agora sim. E nós precisamos saber respeitar aquilo que é a fase que estamos vivendo. O Senhor viveu dentro do deserto, mas o deserto ele não permaneceu lá. Jesus passou pelo deserto. As aflições que Jesus passou, ele sabia que eram momentâneas. Ele sabia que era passagem. Então não se aflija quando vier alguma aflição. Se você está honrando ao Senhor, amando ao Senhor, ouvindo os seus mandamentos e dentro do direcionamento do Senhor, quando se levantar as aflições, agradeça, glorifique ao Senhor. Porque quando aperta, é que a próxima fase está se iniciando. Como isso, Carol? Na vida de José. Ele teve sonhos dizendo que a luz, o sol, as estrelas e o trigo, e se curva, não se curva, e aquele negócio todo da vida de José. E ele vai e fala com a sua família fica, os seus irmãos levantam e falam, você está querendo dizer que a gente vai te adorar, a gente vai te servir, o pai e a mãe vão te servir? José não estava entendendo ainda o sonho. Mas o que ele fez? Se revoltou? Não. Continuou a vida dele. Se o Senhor já te deu um direcionamento, você já sabe o seu chamado, mas você não está vendo acontecer, continue sua vida buscando ao Senhor, porque você está vivendo essa estação de aprendizado. E ele viveu muito feliz ali, depois de ser vendido como escravo e tudo mais, foi para a casa de Potifar. E estava feliz, estava bem, estava tudo dando certo na vida de José. Mas o que aconteceu? A mulher lá de Potifar, aquela abençoada, para não dizer outra coisa, tenta ter relações com José e ele fica, não, que isso, eu sou temente ao meu Deus. Quando vierem as tentações, quando se levantarem as pessoas diante de você, quando vierem com manjares, você se mantenha fiel ao Senhor teu Deus. Você se levante e fale, não, eu tenho um Senhor, o meu Deus está vendo. Mantenha o temor ao Senhor. E ele vive aquela aflição, ou seja, ele precisava passar para o próximo passo, que era a fase na cadeia. Porque ele precisava se tornar governador, mas José não estava entendendo nada. A gente lê a história de José, está muito bonito. A gente já sabe o que aconteceu, que deu tudo certo.
Mas você vivendo na pele? Nossa, mas era agora que estava tudo tão bem. Eu fui vendido pelos meus irmãos, fui escravo, mas agora eu estava aqui na casa de Potifar. Estava dando tudo certo. E José começou a se lamuriar, a se revoltar contra Deus? Não. Ele, opa, peraí. Não sei o que está acontecendo. Mas eu não troco o meu temor ao Senhor. Eu não vou negociar. E quando ele chega na cadeia, o que José faz? Fica largado, deixa tudo lá, quebra tudo, xinga todo mundo, não quer mais, ficou em depressão, triste, lá largado no canto. Não. José começa a organizar, deixar a cadeia ali mais limpinha, mais organizada. Começa a limpar, a preparar o ambiente em que ele estava vivendo. E você lendo Gênesis, você vai perceber em tudo. O Senhor sempre fala, ó, Gênesis 39, vem falando e fala, e Deus era com ele. E o Senhor estava com ele. Porque ele não negociou o seu temor, o seu amor ao Senhor. Ele se manteve ali firme. E o que acontece? Na estação da cadeia, acontece do homem lá sonhar o padeiro, copeiro, aquele negócio todo que você já sabe. E o homem esqueceu de José, voltou para lá. José fala, lembra-te de mim. Mas as pessoas vão esquecer de você. É a fase. Porque ainda não é o tempo de você ser lembrado. Ainda não é o tempo de você ser visto. Mas no tempo certo, no tempo certo, você honrando ao Senhor, respeitando as estações que você passa e servindo ao Senhor, não negociando a sua comunhão com o Senhor, no tempo certo o copeiro se levanta e fala, tem um homem, tem um José lá na cadeia, chame ele. E as pessoas, irmãos, sempre viram e falam, gente, do nada, mas não sabe as estações que você passou. Não sabe as coisas que se levantaram contra você. E vão olhar e vão ver. E eu declaro isso sem fé. Do nada. A Ibabe expandindo, crescendo, tantas crianças quanto jovens, do nada. Essa igreja crescendo, expandindo, tomando essa água branca toda. Não foi do nada. Não sabem as estações que precisaram passar para estarmos hoje aqui. Se movimente ao Senhor, se movimente para o Senhor. Se mantenha firme quando as estações se levantarem. Se estava tudo bem e começou a dar tudo errado, glorifica o Senhor. Está chegando uma nova estação e você precisa passar por essa aflição, mantendo o temor ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Como seguir o nosso propósito? Nós vimos que é amando a Deus e dando ouvidos aos seus mandamentos. Porque respeitar ao Senhor, honrar ao Senhor, confiar no Senhor é a gente começar a ativar o nosso propósito. Amando ao Senhor, dando ouvidos às suas ordenanças. E o Senhor nos fala no texto que nós lemos no início, em Mateus, capítulo 22, o versículo 39 diz: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ativar o seu propósito, além de você amar e cumprir os mandamentos do Senhor, é você servir e amar o seu próximo.
O propósito, o nosso chamado, ele sempre vai ser para servir alguém. Os dons que o Senhor nos dá, eles são todos, a gente vê em 1 Coríntios, os dons que o Senhor nos deu como igreja do Senhor, como filho do Senhor, são para servir a igreja, são para servir as pessoas. Então o seu chamado, o seu propósito é ativado quando você entende que você está aqui nessa terra para servir, para amar ao Senhor acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E nós precisamos pregar. Como que eu posso pregar, Carol? Eu não sei qual é o meu chamado ainda. Faça isso. Ame as pessoas e as pessoas que estão ao seu redor. Comece a contar testemunhos da sua vida. Pequenos testemunhos. Comece a falar o que Deus fez na sua vida naquela semana. Comece a contar sobre o seu processo de conversão. O seu testemunho. Muitos de nós, ao longo da caminhada, vai se esquecendo de como Deus nos resgatou. De como Deus nos chamou. Mas quando eu converso com pessoas mais velhas, eu gosto de perguntar: como você se converteu? Irmãos, e todas as vezes a pessoa fala e começa falando normal, no meio do caminho ela começa a chorar. Ela começa a se lembrar de como Deus fez na vida dela. E isso é maravilhoso e nós não podemos deixar isso guardado. Conte o seu testemunho. Mas Carol, eu não sei pregar aí na frente, eu não sei. Não, eu não estou falando nada disso, eu não estou falando de um microfone, eu não estou falando de um público enorme. Não, eu estou falando de pessoas ao seu redor, ali naquele mercado, ali na sua escola. Conte o seu testemunho. Como que os apóstolos se apresentavam em Atos? Estamos lendo agora, eu e Mateus, o livro de Atos. E nós estamos lendo o livro de Atos pela terceira vez, porque assim o Senhor tem nos feito regressar e ler de novo. Eu até fico, meu Deus, eu acho que eu ainda não entendi. Deus está falando alguma coisa e eu estou perdendo. Porque toda vez que a gente chega no final de Atos e a gente quer seguir, a gente tem que ler de novo. E a gente volta. Estamos aí, irmãos. Nem sei se vai ser Atos até o final. E quando a gente chega aqui na igreja, fomos presenteados, né, no domingo passado por uma das pessoas aqui da igreja. Qual foi o livro, a revista que nos deram? Atos dos Apóstolos. E eu, ai meu Deus. Eu falei, eu acho que a gente vai em Atos até o final do ano. E louvado seja o Senhor por isso. E o que acontece com os discípulos quando eles chegam e começam a pregar sem Jesus? Eles começam contando o testemunho deles. Eles começam a falar o que aconteceu. Todas as vezes que Paulo se apresenta, ele fala, olha, só sei que foi assim, os homens lá estão doidos para querer matar Paulo. E ele fala assim, não, posso ter uma oportunidade agora? Estou quase matando Paulo. E ele, posso falar só um pouquinho? Ele pode falar, deixa ele falar. Ele começa, eu era um homem assim, 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 assim. Eu persegui o povo assim, assim, assim. Eu fazia desse jeito assim, assim, assim. Mas quando eu estava indo no caminho de Damasco, uma luz forte aconteceu e apareceu. E Paulo vai falando tudo aquilo que Jesus fez na vida dele. Aquilo que o Senhor falou. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele conta tudo aquilo. Ele não fala uma pregação nova, vamos falar. Não, ele dá o seu testemunho de como o Senhor transformou a vida dele. E é assim que você precisa fazer. Nas pequenas oportunidades, se ergue e fala, posso falar só um pouquinho? E é assim que Deus fez na minha vida, desse jeito, assim, 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 assim. E assim você está ativando, direcionando. E o Senhor no caminho vai te direcionar ao chamado e vai te levar ao propósito do Senhor. Aleluia! Contar o nosso testemunho, contar os pequenos milagres que recebemos, ativa a fé naqueles que estão nos ouvindo. Mais uma vez, já para a gente caminhando para o fim, encerrar. Eu quero frisar isso, quero que você saia daqui com essa nota no seu coração. A obediência ao Senhor
vai pavimentar o seu caminho para o cumprimento da promessa que Ele tem na sua vida e na sua família. Para as bênçãos do Senhor serem sobre a sua casa e a sua família. O Senhor vem e nós precisamos despertar. Enquanto é tempo, enquanto há vida. E agora eu já falo para os mais velhos aqui, que às vezes acham, mas agora não é mais para mim não, agora é só para os jovens. Gente, como vocês, eu acho que vocês entram nessa melhor idade já fazendo um cursinho de todos falarem essa mesma frase. Isso não é mais para mim não, agora é só para os jovens. A minha fase, meu tempo já acabou. Ué, morreu? Não, tá vivo. E graças a Deus por isso. E o Senhor, Ele nos fala sobre essa melhor idade. Ele fala, ainda na velhice darão frutos. Se você está aqui, é porque o Senhor ainda quer contar com você para uma grande obra que Ele está fazendo na sua igreja, nessa terra. O Senhor quer contar, Ele não precisa, mas Ele quer contar conosco. E lá onde você está, mesmo que você não esteja ainda entendendo por que você está lá, no momento certo vai surgir uma oportunidade. E eu quero dizer, assim como Mardoqueu falou para Esther, quem sabe não é para um momento como este que o Senhor te constituiu ali naquele lugar onde você está, ali naquela família. E Esther, ela nem imaginava ser rainha um dia. E ela poderia estar lá bem, né, gente? Imagina só, gente, a gente ser rainha, assim, do nada. Ninguém sabe o que Esther passou. E aí um belo dia, rainha, rei Assuero gostou dela, e rainha. Ela poderia falar, pronto, agora estou aqui bem, estou plena, agora eu vou ser servida. E poderia até ter se engrandecido, falando, é mesmo, fui tão humilhada nessa vida, é agora que eu vou esbanjar, é agora que eu vou fazer, é agora que eu vou acontecer. Não, ela manteve a sua integridade com o Senhor. E aí começa aquele reboliço todo, e o povo de Israel ia perecer. Mas o Senhor, Ele se levanta, e através de Mardoqueu, Ele fala, olha, o Senhor dará livramento ao seu povo, seja através de você ou não, porque o povo é do Senhor. E Ele fala para ela, mas quem sabe, não é para este tempo que o Senhor te constituiu rainha neste lugar, para você fazer parte deste livramento. Gente, que coisa maravilhosa você saber que Deus quer contar com você para um plano dele. E ela não se esquivou. E o que ela fez? Ela sabia o que fazer? Não! Ela era humana, rainha, escolhida por Deus, mas humana. Mas ela se moveu em direção ao Senhor. Convocou 3 dias de jejum, porque ela precisava se mover, porque ela sabia quem tinha a resposta, quem tinha a estratégia. E eu quero que você guarde isso nessa noite. O Senhor quer trazer estratégia para você, para mim, para você. Sobre isso que você está passando, o Senhor quer te dar estratégia. Então saia daqui hoje já se movendo ao Senhor. Eu não sei se o que o Senhor vai colocar agora aí no seu coração, se vão ser 3 dias de busca, se vão ser 1 semana, se vai ser 1 mês, eu não sei, também não preciso saber, porque é um direcionamento dele no seu coração aí agora. O que você vai sair daqui fazendo? Se você vai consagrar, acordar mais 30 minutos antes, se você vai dormir 30 minutos mais tarde, eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero declarar que você sairá daqui hoje com essa nota no seu coração daquilo que você vai fazer.
se movendo em direção ao Senhor. Não é em vão que o Senhor tem colocado essa igreja para estudar Atos. Não é em vão que o Senhor tem falado sobre chamado, o propósito do Senhor. Não é em vão. E eu tenho certeza que sairá testemunho depois desse dia aqui, sobre aquilo que o Senhor te deu direcionamento, por você ter se movido a Ele. Em nome de Jesus. E eu agradeço ao Senhor. E eu quero orar com você, pastor, posso? Curve sua cabeça nesse momento. Senhor, Tu és grande, majestoso. Entramos em Sua presença, Pai, declarando que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, Pai. Santo é o Teu nome. E queremos pedir ao Senhor, Pai, perdoe as nossas falhas. Perdoa, Senhor, por tantas vezes não ouvirmos a Tua voz. Por tantas vezes que o Senhor falou, nos direcionou e a gente não ouviu, Pai. Mas queremos declarar hoje, basta. Basta em nome de Jesus, porque agora nos colocamos diante da Tua presença como ouvintes obedientes ao Senhor. Aquele que ouve os Seus mandamentos e guarda. Aquele que ouve os Teus mandamentos e se move em direção ao Senhor, sabendo que o Senhor já está movido em nosso favor. Senhor, eu declaro uma igreja, Senhor, dando frutos. Eu declaro pessoas aqui vivendo testemunhos de fé. Diante dessa palavra que recebemos nessa noite. Nos movendo diante do Senhor, nos movendo para o Senhor. Sabendo que o Senhor está nos conduzindo para o nosso chamado, para o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E Senhor, eu quero orar também por aqueles que ainda estão indecisos. Sobre aqueles, ó Pai, que ainda não se decidiram diante da Tua presença, ouviram hoje essa palavra e estão querendo se mover diante do Senhor, querendo se mover para o Senhor. Eu te peço, Deus, que agora essas cadeias que querem impedir sejam quebradas em nome de Jesus. E se há alguém aqui nessa noite que quer se render aos Teus pés, Senhor, declara em nome de Jesus que se levantará e virá, Senhor, sem nenhum impedimento, porque Tu és o Senhor nosso Deus, que tem nos conduzido para isso nessa noite. Obrigada, Senhor, pela ativação do chamado de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aleluia. E eu não posso, irmãos, deixar de falar, de fazer essa pergunta aqui. Se alguém em nosso meio que sentiu no seu coração o desejo de se voltar para o Senhor, estava afastado ou nunca conheceu ainda Jesus, nunca confessou, porque Jesus não é só aquele, eu creio em Jesus. Não, você precisa confessar no seu coração e falar em público. Se você gostaria de fazer isso nessa noite, não conheço todos que estão aqui, então se você pensar, acho que fulano falou com a Carol, não, ninguém falou comigo não. Se falou, o único que falou foi o Senhor. E se você quer fazer um concerto, ou se você quer aceitar a Jesus como seu suficiente Salvador, que você venha aqui na frente, que o pastor vai estar orando pela sua vida, que você venha até aqui e não perca essa oportunidade. Aleluia. Aleluia. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de se reconciliar ou vir para Jesus? Se não há, irmãos, eu agradeço essa oportunidade. Quero falar, se você ficou com vergonha de vir aqui à frente, mas depois quer fazer isso, vá até o pastor ou os irmãos aqui da igreja e fale, olha, eu gostaria, mas eu fiquei com vergonha. Que você não deixe sair este dia aqui de hoje sem tomar essa decisão no seu coração, amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Carol, o Senhor é fantástico, o Senhor é maravilhoso. Então nós estamos alegres. Os irmãos estão contentes?
Nós podemos, como igreja, entrar na sua mensagem através da música? Então cante comigo assim, ó. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda,